A primeira coisa que o Vinícius viu quando acordou foi a silhueta de uma mulher parada no meio da rua, com os cabelos colados no rosto e os braços soltos ao lado do corpo. A chuva caía com força, mas ela não se mexia. Nem um passo, nem um gesto. Só ficou ali, parada, olhando dentro do carro dele. Era quase 4 da manhã e ele tinha certeza de que não havia ninguém ali um segundo antes. 3 horas atrás, ele estava rindo de um vídeo no TikTok enquanto esperava a próxima corrida no posto da João César de Oliveira, perto do Itaú. Agora, suando frio no banco do motorista, sentia um pânico seco rasgar sua garganta. Aquela mulher não deveria estar ali, nem na rua, nem em lugar nenhum. Vinícius tinha 27 anos, era natural de Belo Horizonte, mas tinha se mudado para Contagem com a namorada 6 meses antes, quando ela conseguiu uma vaga no hospital municipal. Ele mesmo tinha largado o trampo numa autoescola e, por enquanto, fazia o que dava com o carro financiado, Uber, 99 e um bico ou outro no Mercado Livre. Trabalhava de noite, madrugada adentro, porque o trânsito era mais leve e a concorrência menor. A cidade estava em silêncio naquela madrugada de domingo. As ruas encharcadas refletiam os faróis dos ônibus vazios que passavam longe. Ele já tinha feito 4 corridas naquela noite, todas tranquilas. A última tinha terminado ali, perto da praça da CEMIG. Resolveu esperar mais uma antes de ir embora. Mas depois de 1 hora sem toque no aplicativo, ele decidiu descansar o volante, ligou o ar-condicionado no mínimo e deu uma encostada. Era só por uns minutinhos. O que ele não sabia era que dormiu por mais de meia hora. E que nesse tempo, algo aconteceu. Quando acordou, o mundo estava levemente diferente. Não pelas cores ou pelo tempo. Ainda era madrugada, ainda chovia. Mas algo no ar, no silêncio. Até mesmo o rádio, que antes tocava uma playlist de trap nacional, agora estava mudo. Só o som da chuva batendo no capô, repetitivo, hipnótico, quase sufocante. Foi aí que ele viu a mulher, a silhueta, no meio da rua. Ela não se moveu, nem piscou, nem reagiu quando ele acendeu os faróis. Vinícius puxou o celular do suporte com rapidez. Nada de sinal, nem 4G, nem Wi-Fi. Ele olhou o relógio do painel, 3h58, e mesmo sem entender porquê, sentiu um arrepio estranho ao ver os 2 ponteiros formando um X perfeito. Abriu o vidro devagar e gritou: "Ei, moça, tá tudo bem?" Nada. A mulher deu um passo, só um, mas não na direção dele, e sim de costas, como se fosse recuando para dentro da escuridão. A luz dos faróis mal cortava aquela neblina densa que surgiu do nada. E quanto mais ela recuava, mais o coração dele batia acelerado. Foi nesse instante que o celular vibrou. Uma notificação do Uber. Cliente à espera. Cibele, 4 minutos de distância. Endereço de retirada: Avenida Marechal Castelo Branco, 148, Cemitério da Paz. Ele arregalou os olhos. Era exatamente o lugar onde a mulher estava. Quase desligou o aplicativo na hora. Mas a lógica venceu o medo. Pensou: é só uma passageira parada ali por causa da chuva. Pode ser que o farol só pegou ela de um jeito estranho. Então, respirou fundo, engatou a ré, deu seta e foi. À medida que se aproximava, os faróis iluminaram melhor a figura. A mulher tinha um vestido branco colado ao corpo pela água, pés descalços e os cabelos grudados no rosto. Ainda imóvel. Ela não segurava bolsa, celular, nada. Parecia perdida. Mas quando ele estacionou e destravou o carro, ela simplesmente entrou, sem dizer uma palavra. Sentou atrás do banco do passageiro e ficou em silêncio. Só a respiração dela, lenta, quase artificial, preenchia o interior do carro. Vinícius olhou pelo retrovisor. Quis perguntar se estava tudo certo, mas travou. A boca simplesmente não se abriu. No celular, o destino já estava traçado. Rua dos Operários, 171, Bairro Nacional. Ficava do outro lado da cidade. E ele não lembrava de ter digitado nada. Suspirou, olhou novamente pelo espelho. A mulher estava sorrindo. Um sorriso leve, frio, como se ela soubesse algo que ele ainda não sabia. Vinícius manteve os olhos no retrovisor por mais tempo do que devia. Aquela mulher não tirava os olhos dele.
Não sorria mais. Agora, parecia observar, como se cada gesto, cada respiração dele estivesse sendo avaliada em silêncio. Ele pigarreou. Oi, Cibele, né? Tentou puxar assunto. Ela não respondeu. Só continuou olhando. O caminho até o bairro Nacional era longo. E de madrugada, a cidade parecia uma cidade fantasma. As luzes amarelas dos postes formavam corredores de luz intercalados por trechos de completa escuridão. Em cada esquina, um eco distante da chuva batendo no asfalto. Dentro do carro, o clima era pesado, abafado, como se o ar tivesse parado. Depois de alguns minutos, Vinícius tentou de novo. Tá tudo certo aí atrás? Perguntou com a voz quase falhando. Ela assentiu levemente com a cabeça, mas nunca olhou para o lado. Aquilo estava deixando ele nervoso. Tá sentindo esse cheiro? Perguntou, esperando que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas a mulher permaneceu imóvel. Nenhuma reação. Foi então que o rádio ligou sozinho. Sem ter encostado no painel, Vinícius ouviu o chiado de uma estação AM sendo sintonizada automaticamente. E uma voz, sussurrando, como se falasse muito próximo do microfone, mas sem dizer palavras compreensíveis. Tá de sacanagem, ele falou, desligando o rádio com força. Assim que o rádio apagou, Cibele sorriu. Não foi um sorriso bonito. Foi torto, quase mecânico. Como se ela soubesse que o medo estava começando a escorrer pelos poros dele. Do nada, ela falou. Já tá quase. Foi a primeira vez que abriu a boca. A voz dela era baixa, rouca, arrastada, como se tivesse passado dias sem falar. Vinícius virou o rosto devagar, sem saber o que responder. Quase, o quê? Ela não respondeu. Apenas esticou o braço devagar e apontou para a frente. Ali. No horizonte, o farol do carro iluminou um portão velho, de ferro, parcialmente aberto. A pintura estava descascada e no topo havia uma placa que dizia: Condomínio Recanto dos Trabalhadores, Bloco 3. Mas algo estava errado, muito errado. Vinícius conhecia aquele lugar. Já tinha ido ali entregar um pedido de iFood tempos atrás. O prédio tinha sido interditado há anos. Problemas na estrutura, diziam. Ninguém morava mais ali. Moça, tem certeza de que é aqui? Cibele encostou o rosto no encosto do banco do passageiro, ficando ainda mais próxima do vidro. É aqui, sim. E saiu do carro, sem dizer mais nada, sem agradecer, sem olhar para trás. Ela caminhou em linha reta, atravessando a entrada do portão como se soubesse exatamente para onde estava indo. Vinícius ficou parado por alguns segundos, coração disparado. Parte dele queria dar ré e sumir dali o mais rápido possível. Mas algo o travava. O mesmo impulso que o fez seguir o GPS alterado. O mesmo medo sem rosto. Olhou para o celular. Sem sinal. Sem internet. Sem nada. Por um motivo que nem ele conseguiria explicar depois, abriu a porta e saiu do carro. Talvez para pedir mais informações. Talvez para avisar que aquele lugar era perigoso. Ou talvez por um impulso besta de não querer parecer covarde. Caminhou até o portão. A chuva tinha dado uma trégua, mas o ar estava pesado, parado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Cibele subiu a escada do prédio do Bloco 3. Passos lentos, sem pressa. Vinícius a seguiu de longe, sem saber o que diria quando a alcançasse. Mas algo aconteceu no terceiro andar. Ela simplesmente entrou em um dos apartamentos. A porta não estava trancada. Nenhuma porta ali parecia estar. O prédio estava morto. As janelas quebradas. O chão coberto de pedaços de azulejo e papelão molhado. Ele hesitou e ficou parado no hall, olhando a porta aberta por onde ela entrou. Então, uma voz ecoou de dentro. Pode entrar. Vinícius ficou imóvel. O medo agora era físico. As pernas bambearam. A garganta secou. Ele podia jurar que ouviu outra voz, além da dela, lá dentro. Um som, como o arrastar de correntes. E então, tudo ficou escuro. As luzes do prédio, as poucas que ainda funcionavam, piscaram e se apagaram. O silêncio era tão absoluto que o som de uma gota caindo fazia eco. Vinícius deu um passo para trás, depois outro. Queria correr, mas o corpo não obedecia.
Foi quando viu a mulher no corredor de novo. Mas não era Cibele. Era outra mulher, com o rosto completamente coberto por cabelo, a cabeça inclinada para frente e os pés suspensos do chão. Ela pairava e veio em sua direção. Vinícius correu, escada abaixo, pulando degraus, tropeçando, quase caindo. Quando saiu do prédio, percebeu algo ainda mais perturbador. Seu carro não estava mais lá. O local onde havia estacionado agora era só um trecho de barro, com marcas antigas de pneus, como se o carro tivesse saído dali dias atrás. Ele girou no próprio eixo, desesperado, tentando entender. Seu celular, sem bateria, a rua, completamente deserta. E atrás dele, lá no topo da escadaria, a mulher, a mesma de antes, Cibele, mas com o vestido agora completamente seco e os olhos vazios. Vinícius correu por ruas que pareciam já não fazer parte da cidade que ele conhecia. Cada beco parecia igual, cada esquina levava de volta para o mesmo ponto. Era como se ele tivesse escorregado para dentro de um lugar que não estava no mapa. O relógio do pulso, parado. O celular, morto. O ar, denso, abafado, difícil de respirar. Ele virou a esquina tentando se orientar, procurando alguma placa, alguma luz, qualquer sinal de civilização. E lá estava. O carro dele, estacionado do outro lado da rua, intacto, faróis desligados, mas ligado. O ronco do motor preenchia o silêncio. Com o coração martelando no peito, atravessou a rua e abriu a porta do motorista. Tudo parecia em ordem. O banco, o volante, até a latinha de energético vazia no porta-copos. Era o carro dele, mas tinha algo estranho. Um cheiro, doce demais. Então ele viu o que estava no banco traseiro. Uma sacola plástica. Dentro, uma camisa de hospital, suja de sangue seco. E junto dela, o crachá da Cibele. Volta comigo. Você disse que me levaria até o fim. Vinícius arrancou o celular do painel. Tentou reiniciar. Nada. Tentou desligar o carro. Nada. Era como se tudo tivesse sido tomado por alguma coisa maior. O rádio continuava. Você cochilou, e eu entrei. Você deixou a porta aberta. Eu nunca quis te machucar. Só precisava de mais uma corrida. A última. Ele gritou. Bateu com força no volante, socou o painel, abriu a porta e saiu correndo novamente, sem olhar para trás. Correu por ruas sem nome, sentindo os olhos dele serem puxados pelas sombras. Foi então que viu luzes no horizonte, vermelhas, azuis, girando. Uma viatura da PM parada em frente a uma padaria fechada. 2 policiais conversavam na calçada. Vinícius correu até eles aos berros. Moço! Moço! Pelo amor de Deus! Ela tá no meu carro! Ela entrou! Ela entrou quando eu cochilei! Ela tá morta! Morta! Os policiais se levantaram na hora. Um deles, mais velho, segurou Vinícius pelos ombros, tentando acalmá-lo. Calma, rapaz. Quem entrou no seu carro? Vinícius puxou o celular. A corrida. A Cibele. Ela apareceu no app. A mulher do hospital. Ela entrou e me levou até um prédio abandonado. Eu vi o crachá. Ela sumiu. Os policiais se entreolharam. Cibele? Campos? O mais velho perguntou com a testa franzida. É ela. Tá no meu carro. Ou tava. Eu não sei mais. O policial respirou fundo. Depois puxou o celular do bolso e mostrou algo a Vinícius. Uma foto de uma notícia antiga. Enfermeira desaparecida após plantão em hospital de Contagem. Corpo nunca foi encontrado. A foto era dela. A mulher do carro. A que ele levou. A que falou com ele. A que sorriu. Essa mulher morreu há 7 anos, disse o policial. E não é a primeira vez que a gente ouve alguém dizer que viu ela por aí. Vinícius gelou. Como assim? Não é a primeira? O outro PM respondeu mais sério. Teve um cara em 2021 que disse ter dado carona para uma mulher igualzinha. Mesmo nome no app, mesmo destino. Sabe o que aconteceu? O carro dele bateu. Achamos ele desacordado, sozinho, com o rádio ligado, e uma sacola no banco de trás com o mesmo crachá. O policial encarou Vinícius e falou baixo. Não é só você, parceiro. Ela tá pegando caronas há anos. Vinícius não disse nada. O corpo todo tremia. A mente girava.
Os policiais o levaram até a delegacia para fazer um boletim. Disseram que iriam verificar as câmeras, mas duvidavam que algum vídeo tivesse gravado algo. Na verdade, já tinham tentado antes. Nunca aparecia nada além do motorista, sempre sozinho. Vinícius nunca mais dirigiu de madrugada. Vendeu o carro meses depois. Se mudou de Contagem. Tentou seguir a vida, mas às vezes, quando acorda no meio da noite, sente o banco traseiro afundar e um sussurro muito próximo do ouvido: só mais uma corrida. Antes de seguirmos ao próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é muito importante e seu apoio é essencial. Vamos continuar. Meu nome é Marcos, tenho 42 anos, moro em Itaquera, zona leste de São Paulo, e trabalho como entregador de aplicativo desde o final de 2021. Antes disso, eu era mecânico. Tinha uma oficina pequena que herdei do meu pai. Mas depois da pandemia, da separação e da dívida com o banco, a oficina virou entulho. Hoje eu rodo o dia inteiro de moto e ganho o que dá. Às vezes é pão de queijo da padaria do shopping. Às vezes é um pacote leve da Amazon. Mas naquela quarta-feira foi diferente. Eram umas 9 da noite. Eu já tinha feito 6 entregas naquele dia e estava pensando em encerrar, porque o tempo tinha virado. Chuva fina, vento gelado e aquele tipo de garoa que entra por dentro da jaqueta. Parei numa Americanas que ainda estava aberta perto da estação Dom Bosco. Fiquei ali debaixo do toldo mexendo no celular, esperando aparecer alguma entrega que valesse a pena para fechar a noite. E aí chegou. Um pacote pequeno, retirada, Loja Express Mar de Dentro, destino, Rua Barreto Lima, 131. Pagamento, R$19,50. Não pensei 2 vezes. Aceitei. Mas ali já tinha algo estranho. Eu conhecia quase todas as lojinhas do bairro e nunca tinha ouvido falar dessa tal Loja Express Mar de Dentro. Achei que fosse nova. Talvez um nome esquisito. Tipo aquelas lojas de dropshipping que abrem e fecham em 2 meses. Coloquei o capacete, segui o GPS. E aí começou a ficar mais esquisito. A loja ficava no fundo de uma travessa atrás da Avenida Campanella. Uma ruazinha que parecia não ter fim. Sem asfalto, com muito mato para os lados e só um ou outro poste apagado. Cheguei num ponto onde o Waze disse: "Você chegou ao seu destino." Mas não havia nada ali. Nenhuma loja. Só uma casa com portão enferrujado, sem número, e uma placa caída no chão. Desci da moto. Encostei. Bati palmas. Nada. Ia cancelar a entrega quando vi uma mulher vindo do fundo do terreno. Magra, uns 50 anos, vestida com uma blusa velha do Habib's. Trazia uma caixinha nas mãos, embrulhada em papel pardo. "É pro 131, né?" Ela perguntou com uma voz seca. "Isso, Rua Barreto Lima, 131. Ela só assentiu, estendeu a caixa para mim e disse: "Mas cuidado, eles sempre tentam voltar." Eu achei que ela estava falando de cachorro. Agradeci, coloquei a caixa no baú e fui embora. Só que, quando bati o olho de novo no GPS, vi que a Rua Barreto Lima não aparecia mais. Abri o Google Maps. Nada. Waze, também nada. Entrei no app do iFood. Lá dizia: "Destino em até 2 km." Segui mesmo assim. Já estava com aquilo nas costas. Passei pelo Largo do Teotônio, entrei em uma rua chamada Floresvaldo Vieira e logo depois o GPS deu outro aviso: "Vire à esquerda na próxima rua." A placa dizia Rua Barreto Lima, mas eu nunca tinha visto aquela rua ali. Era estreita, esburacada, sem saída, e não tinha nenhuma casa com luz acesa. Tudo apagado. Fui até o número 131. Havia apenas um portão preto, alto, com um pequeno interfone. Apertei. Silêncio. Ia apertar de novo quando a porta abriu sozinha, fazendo um rangido forte de ferro seco. Um homem apareceu. Alto, moreno, muito bem vestido. Camisa social, óculos escuros. À noite. Ele estendeu a mão. "Para mim?" "Entrega do iFood, sim, senhor." Falei.
Ele pegou a caixa. Não agradeceu. Só olhou bem dentro dos meus olhos e disse: "Da próxima vez, não volte." Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele fechou o portão. Não bateu. Só empurrou devagar. Um clique seco selou o silêncio. Voltei para a moto. Quando olhei para o celular, o aplicativo simplesmente travou. Tentei reiniciar. Tela preta, depois branca. Quando voltou, não havia histórico da entrega, nem rastreio, nem pagamento. Nada. Fiquei parado em choque, tentando entender o que tinha acontecido. Até que vi algo pelo retrovisor. Um vulto atravessando a rua lá atrás. Pensei que fosse uma sombra, mas então ouvi uma voz. Baixa, rouca, como se estivesse do meu lado. Eles sempre tentam voltar. Acelerando a moto, saí dali o mais rápido que pude. Só que quando tentei sair da rua Barreto Lima, a rua não saía de mim. Toda esquina que virava caía nela de novo. Toda a placa dizia o mesmo nome. Cheguei a dar uma volta completa no quarteirão e voltava no mesmo portão preto. O que me libertou foi o tempo. Simplesmente amanheceu. O céu ficou claro. Os postes apagaram. E só então consegui voltar para a rua normal. A primeira coisa que fiz foi ir direto para casa. Dormi o resto do dia. Quando acordei, fui revisar as entregas. Nenhum registro daquela noite. A tal loja Mar de Dentro não existia. A rua Barreto Lima? Fui no correio, no mapa da prefeitura. Nada. Mas eu juro por tudo que vi. Juro pela minha filha. Aquele pacote, aquele homem. Eles não queriam uma entrega. Eles queriam que alguém abrisse a porta. Desde então, toda vez que recebo uma entrega com valor alto demais, vindo de uma loja que nunca ouvi falar, eu penso duas vezes. E quando a noite está muito silenciosa, eu escuto, no ponto da moto: "Não volte." Meu nome é Luciano. Tenho 39 anos e trabalho como vigia noturno para uma empresa terceirizada de segurança patrimonial. Já rodei muita rua em Porto Alegre, principalmente na região da Cidade Baixa e do Menino Deus, onde tem mais prédio comercial do que boteco vendendo X. Trabalho há 4 anos nesse serviço e, com toda sinceridade, aprendi que o medo mais comum da madrugada não vem de ladrão, mas do silêncio. Minha escala é pesada. Trabalho das 21 horas até às 5 horas da manhã, de domingo a domingo, fazendo ronda em 4 edifícios diferentes por noite. O combinado com a empresa é simples. Passo, observo, verifico trancas, anoto tudo num aplicativo interno e sigo para o próximo. É um trampo solitário. A cidade dorme e eu caminho entre sombras, grades e corredores vazios. Os prédios têm sistemas de alarme, claro, mas minha presença física é exigência contratual. Tem síndico que não dorme tranquilo sem saber que alguém está ali conferindo tudo ao vivo. Naquela terça-feira de julho, o frio em Porto Alegre estava cortando o rosto. Um vento úmido soprava do Guaíba, e eu lembro que parei numa conveniência 24 horas ali perto da AVE Ipiranga, para tomar um café preto antes de seguir para a última vistoria da noite. Um prédio novo na rua São Jerônimo, quase na divisa com o bairro Santa Cecília. Era um prédio comercial pequeno de 4 andares, ainda com várias salas vazias para alugar. Eu já tinha passado ali outras vezes e sempre achei o ambiente estranho, silencioso demais. Nenhum segurança fixo, só eu. Nenhum zelador, só câmeras e cadeados. Estacionei a moto, registrei a chegada no sistema da empresa e fiz o de sempre. Conferi a porta da frente, trancada, luzes apagadas. Dei a volta pela lateral do prédio para verificar a porta dos fundos, que dá acesso ao subsolo técnico. Foi aí que reparei. A porta de ferro estava entreaberta. Parei. Senti aquele frio diferente. Não era o da rua, era o outro. Aquele que dá na nuca e deixa a mão gelada, mesmo com luva. Peguei a lanterna e fui até a porta devagar. A fechadura parecia intacta, mas a corrente estava solta no chão. Na minha cabeça pensei que algum funcionário de manutenção tivesse deixado mal trancado. A última inspeção havia sido feita 2 dias antes. Empurrei a porta devagar e iluminei o interior. Um corredor úmido, cheio de caixas de papelão e fios de rede pendurados no teto. Decidi seguir o protocolo.
Entrei, conferi os cantos, anunciei minha presença em voz alta. Nada, nem barulho de rato. Mas foi ao subir a escada que senti algo deslocado. Um cheiro forte, tipo mofo com vinagre. E o som, parecia que o prédio respirava. Terminei a inspeção no térreo, voltei, fechei a porta e segui para o próximo prédio da lista. Mas alguma coisa ficou martelando na minha cabeça. Eu sabia que tinha algo errado ali. Na noite seguinte, voltei ao prédio da Rua São Jerônimo, mas com a cabeça diferente. Cheguei por volta das 2 da manhã, horário em que aquele ponto costuma estar mais silencioso do que o habitual. O frio estava mais intenso e o céu sem lua. O prédio parecia igual, mas não parecia o mesmo. Dessa vez comecei pela porta dos fundos. Ela estava trancada, corrente no lugar, cadeado preso. Mas quando aproximei a lanterna, vi uma coisa que me fez gelar. Marcas de dedos no vidro opaco. Como se alguém tivesse pressionado a mão por dentro tentando sair. Engoli seco e segui o protocolo. Tirei o cadeado, empurrei a porta e entrei. O cheiro estava mais forte do que na noite anterior. Uma mistura ácida, metálica. A lanterna tremia levemente na minha mão enquanto eu caminhava até a escadaria. Dei a volta pelos corredores, olhei debaixo das mesas, atrás dos armários. Nada. Na sala 302, vi a porta entreaberta. Ela sempre esteve trancada. Era uma das salas ainda desocupadas, segundo a planilha da imobiliária. Empurrei devagar. O cheiro vinha dali, mas não tinha luz, nem sinal de invasão. Entrei, respirando fundo. Na parede do fundo havia uma janela, pequena, com veneziana de ferro. E bem ali, no chão, havia algo estranho. Um cobertor sujo, dobrado de qualquer jeito, ao lado de uma embalagem de salgadinho e uma latinha de refrigerante. Alguém esteve ali. Talvez alguém ainda estivesse. Falei em voz alta, tentando não deixar o medo sair na fala. Tem alguém aí? Sou da segurança do prédio. Se estiver escondido, isso é invasão. Nada. Nenhuma resposta. Nem barulho, nem vento, nem som de rua. Voltei para o térreo mais rápido do que gostaria de admitir. Tranquei tudo novamente e saí. A sensação era de que o prédio não queria que eu estivesse ali. Mandei um áudio para o supervisor relatando o que vi. Pedi reforço. Ele disse que ia verificar no sistema pela manhã. Na noite seguinte, quando retornei para mais uma ronda, o clima estava pior. Assim que estacionei, meu rádio começou a chiar, e eu nem tinha tocado nele. Só o barulho do chiado, como interferência de frequência. Desliguei. Respirei fundo. Peguei a lanterna e decidi começar do térreo. Mas algo me fez parar no segundo andar. Ao subir, ouvi um barulho vindo da escada acima. Um ranger abafado, como se alguém tivesse colocado o pé num degrau de madeira, mesmo os degraus sendo de concreto. Cheguei até o terceiro andar com a lanterna já no máximo. Tudo parecia no lugar. Menos uma coisa. A porta da sala 302 estava novamente aberta. Entrei. E o que vi me fez travar por alguns segundos. O cobertor havia sido desdobrado. Estava estendido no chão, e em cima dele havia 3 fotografias antigas. Não eram recentes. Eram da década de 80, no mínimo. 3 crianças, uniformizadas, uma escola ao fundo. No verso de uma delas, escrito com caneta azul, "Elas voltam no inverno." Guardei as fotos no bolso e saí da sala. Mas no momento em que encostei a porta, todas as luzes do corredor acenderam ao mesmo tempo. Eu não tinha tocado no quadro de energia, e o prédio estava vazio. Fiquei ali, paralisado. O silêncio havia mudado. Agora era um silêncio denso, como se alguém segurasse o ar com as mãos. Abaixei o rosto e vi que, no chão de cerâmica, havia pegadas de pés descalços indo até a escada. Desci correndo. Liguei o rádio. Nada. Peguei o celular. Tentei acionar o supervisor, mas o aparelho estava sem sinal. E mesmo assim, recebi uma notificação. Era uma mensagem no WhatsApp, mas não vinha de número salvo. Só dizia: "Volta lá, você esqueceu a 4ª foto." Gelei. Me virei devagar, sem saber o que pensar. Meu corpo inteiro tremia. Olhei em direção à escada e senti algo me observando. A escada escura parecia respirar. Me afastei devagar, quase tropeçando. Saí pela porta dos fundos e fui direto para a caminhonete.
Naquela noite não encerrei a ronda. Fiquei no carro até o amanhecer, sem coragem de sair. Vi o sol nascendo por trás dos prédios da Bento Gonçalves, e foi só aí que consegui ligar para o chefe. Disse que estava passando mal e que precisava de uns dias fora. Depois daquele turno, fiquei 3 dias em casa. Mal saí da cama. Eu não sabia se era cansaço, medo ou algum tipo de esgotamento mental, mas a sensação era de que eu tinha sido drenado. Toda vez que fechava os olhos, via a sala 302. As fotos, a mensagem, a escada escura. No 4º dia, recebi uma ligação do supervisor. Ele queria saber se eu me sentia melhor porque o cliente havia feito uma reclamação curiosa. Alguém relatou que uma janela do 3º andar estava aberta, mas aquela sala estava lacrada pela imobiliária. Ninguém deveria estar ali. Mesmo sem querer, voltei ao prédio naquela noite. Fui a contragosto, mas alguma parte de mim sabia que não teria paz enquanto não fechasse esse ciclo. Estacionei a caminhonete um pouco mais afastado e desliguei tudo. Decidi entrar pela frente. A porta da frente estava trancada, como deveria, mas quando comecei a ronda, notei algo incomum. Uma das lâmpadas externas, aquela que ficava bem em cima da porta dos fundos, estava acesa, piscando. Aquela lâmpada nunca acendia. Eu sabia disso. Ela estava queimada desde meu primeiro dia ali. Entrei devagar, com a lanterna em mãos. O prédio estava completamente silencioso, mas no corredor do 2º andar, ouvi uma porta bater lá em cima. Seca, uma batida só. Não podia ignorar. Subi com o coração disparado. Ao chegar no 3º andar, tudo estava escuro de novo, mas a sala 302 estava completamente aberta, e agora havia algo no batente da porta. Um pedaço de fita crepe com um nome escrito em caneta: Lívia. Entrei tremendo. As fotos estavam de volta no chão, 4 dessa vez. E no centro da sala havia uma pequena caixa de papelão aberta com o que pareciam ser objetos de criança. Um lápis mordido, uma borracha azul, um broche antigo com o brasão de uma escola. Senti meu estômago embrulhar. Peguei a caixa, coloquei dentro de um saco e desci com ela. Ao sair do prédio, decidi fazer o que talvez já devesse ter feito antes. Fui até o antigo zelador do edifício, um senhor chamado Orlando, que morava a 2 quadras dali. Ele me recebeu com desconfiança, mas quando mencionei a sala 302, seus olhos mudaram. Ficaram sérios, pesados, e ele só disse: "Vocês ainda estão alugando aquela sala?" Expliquei que não. Era só parte da ronda noturna. Ele olhou para o chão por um tempo, depois suspirou e contou algo que me gelou até os ossos. Disse que, em 1996, 3 crianças desapareceram naquela sala. Era uma escolinha particular, que ocupava o andar todo. As crianças eram irmãs, filhas da dona da escola. Tinham entre 7 e 10 anos. Numa manhã de inverno, a diretora chegou cedo, como de costume, e encontrou a sala 302 com a porta trancada por dentro. Não teve jeito de abrir. Chamaram os bombeiros. Quando arrombaram, não havia ninguém lá dentro. Nenhum sinal das meninas. Nenhuma janela quebrada. Nada. Só os uniformes dobrados sobre a mesa e uma frase escrita na parede com giz branco: "Elas não querem mais sair." Depois daquilo, a escola fechou. E ninguém mais quis alugar o andar. Orlando disse que, de tempos em tempos, alguém ouvia barulhos no 3º piso, mas que nada era comprovado. Até que pararam de comentar sobre isso. Fui embora naquela noite com a caixa ainda no banco do passageiro. No dia seguinte tentei devolver para o escritório da empresa, mas eles disseram que não sabiam o que fazer com aquilo. Fiquei com ela por semanas em casa sem saber por quê. Algo me impedia de jogar fora. Até que numa madrugada, pouco depois das 3h, a mesma hora em que tudo começou, meu interfone tocou. Atendi, com a voz embargada. "Alô?" Nada. Só um chiado e uma voz infantil quase sussurrando: "A gente esqueceu uma coisa." Ei, pessoal, obrigado por ouvirem até aqui. Não se esqueçam de clicar no sininho das notificações para não perder nenhuma das próximas narrações. Posto vídeos novos todos os dias, então espero te ver nos próximos também. Agora na tela vou deixar 2 vídeos que tenho certeza que você vai curtir. Te vejo por lá.